Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências do 8º ano. Sou a professora Fátima e aí estamos hoje com conteúdo sobre gravidez e parto. Vamos hoje ver um pouquinho sobre esse conteúdo, ok? Vamos lá. Vamos começar com quando ocorre a fecundação, como ocorre, como funciona. Então aqui, gente, nós temos um ovócito humano, né, que nós estudamos em aulas anteriores. E aí aqui nós estamos, vale lembrar que só é possível visualizar dessa forma com a ampliação de 650 vezes com o auxílio do microscópio. E aqui é um óvulo e os espermatozoides tentando adentrar esse óvulo, certo? Vale lembrar que tem muitos aqui, porém apenas um único conseguirá. A partir do momento em que esse espermatozoide conseguir fecundar esse óvulo, dá-se então o nome de zigoto ou célula-ovo. Deixa de ser óvulo ou ovócito e passa a ser célula-ovo. Por que isso acontece, professora? Porque aqui já ocorreu quando ele consegue, o espermatozoide consegue penetrar nesse óvulo. E aí ele vai começar o processo de divisão. E por que ocorre esse processo? Aí é quando esse óvulo, melhor, já é um ovo zigoto, né? Ele começa a dividir-se em duas e por sua vez também se dividirão. E aí eles vão em 4, em 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Eles vão se dividindo, né? Porque a partir do momento em que ele começa a se dividir, ele é formando novas células. E nós sabemos que nós somos formados basicamente por células. E aí essa célula, esse processo de divisão se inicia desde esse processo de fecundação, ok? Após aproximadamente uma semana, um conjunto formado por cerca de 100 células chegará ao útero e poderá se fixar no endométrio, processo conhecido como nidação. Assim tem o início da gestação. Então, no período fecundou hoje, então daqui a uma semana ele vai descer para o útero, porque essa fecundação ela ocorre nas trompas. Então, com uma semana ela volta, já cerca de 100 células, ela vai, fica no útero fixado no endométrio, né? O processo é chamado de nidação, ok? Vamos entender a partir da imagem, tá certo? Talvez vocês compreendam melhor. Ó, olha só. Aqui está o óvulo, que aí, não, ele está aqui, né? Ovário, liberou o ovócito. E aí ele ficou aqui, aguardando o espermatozoide. E aqui ocorreu a fecundação. Quando ocorre essa fecundação, e aí ele fica aqui, né, na trompa, fazendo ainda o processo de multiplicação ou de divisão celular. Quando passa aproximadamente uma semana, ele desce e aí ele vai fixar-se aqui, né, a nidação, aí ele vai fixar-se no endométrio e aí ele vai ter todo esse espaço para ele, para o embrião em desenvolvimento, ok? Então é aqui que ele vai desenvolver, ok, gente? Qualquer dúvida na hora da avaliar da atividade, podem perguntar, certo? Ou mesmo através do vídeo, se tiver alguma dúvida, podem perguntar que a professora responde. Da fecundação até a 8ª semana de gravidez, o organismo em desenvolvimento é chamado de embrião. Conforme o embrião vai crescendo, parte dele desenvolve-se formando um tecido de revestimento externo, chamado de córeo. Até o final do primeiro trimestre de gestação, esse tecido, juntamente com o endométrio, terá formado a placenta, órgão responsável pelas trocas de substância entre a mãe e o futuro bebê. Olha só. Coisa mais fofa. Aqui, ó, já se formando a placenta, ele está ligado com
o organismo da mamãe, que a partir daqui ele vai entrar no processo de trocas gasosas, né, de substâncias entre a mãe e o bebê, ok? Então ela é ligada a quê, professora? Ligada ao cordão umbilical, que aí ele vai levar os nutrientes, oxigênio da mãe para o embrião, tá certo? E aí, olha só, gente, aqui está uma imagem feto humano depois de 2 meses de desenvolvimento, né, na 8ª semana. Olha só como é o bebezinho, ele já está começando a ganhar forma, certo? Então aqui, ó, o cordão umbilical, a placenta, bolsa amniótica. O que é essa bolsa amniótica, professora? É o que vai proteger esse bebê. Proteger de contra o quê? Contra choques físicos, tipo encosta a barriga em algum local, essa pequena pancada ela não vai chegar ao embrião, ela vai ter uma espécie de amortecedor, que é esse líquido, né? Vai ser amortecido, então esses choques não vão chegar no bebê, claro, a não ser que seja um choque muito forte, né? Uma pancada muito forte, que aí chega até o bebê, tá certo? Após 8 semanas de gravidez, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e cerca de 20 gramas, o embrião já tem uma forma próxima à humana e passa a ser chamado de feto. Então, 8 semanas, 2 meses já não é mais embrião, já é um feto, tá bom? Vamos continuar. Gente, me perdoe pelo barulho, tá? Mas é porque é na rua, eu não tenho como evitar, tá certo? Pré-natal, gente, aqui, importantíssimo que haja o pré-natal. Descobriu a gravidez, é importante que o pré-natal aconteça desde o início, porque isso vai auxiliar para o bebê quanto para a mãe, né? Porque às vezes descobre que tem hipertensão, que tem diabetes, e quanto mais cedo tratar, melhor, ok? E aí isso aí é feito com o auxílio do médico, enfermeiro, certo? Olha só. No primeiro mês, bem pequenininho, veja que a barriga em si praticamente não cresceu. 5º mês, 9º mês. Claro que isso aí é muito particular de cada um. Tem pessoas que formam barrigão, outras não. Então isso é muito relativo, ok? Olha só. Aqui, minha gente, é possível ocorrer uma gravidez fora do útero? Sim, é possível. Aqui, ó, né, que é chamado de gravidez ectópica, certo? Ocorre somente entre 1 a 2% das gestações, tá? Então, assim, é poucos os casos, mas pode acontecer. Geralmente, quando isso acontece, é difícil o bebê sustentar, né? Porque ali ele não vai ter realmente a estrutura, digamos assim, para o seu desenvolvimento, ok? Parto. Gestação humana dura em média 40 semanas, ou seja, cerca de 9 meses. Embora a grávida possa sentir contrações uterinas durante toda a gestação, elas não ocorrem em intervalos de tempo definidos. Em geral, é a partir da 38ª semana que a mulher pode entrar em trabalho de parto. Então, da 38ª até a 40ª semana, já é normal esse parto, né? Já não é caracterizado um parto prematuro, ok? As contrações, quais são o indicador do nascimento? Contração uterina fortes e ritmadas, ou seja, começa a ter um ritmo, né, de tempos em tempos mais curtos, dilatação do colo uterino, abaixamento e ruptura da bolsa amniótica com vazamento ou não do líquido amniótico, né? Aquilo que nós vimos lá, aquele líquido, ele vai romper e vai ter esse vazamento, certo? Assim que se inicia o trabalho de parto, deve-se procurar assistência especializada para reduzir possíveis riscos de saúde, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Isso nós estamos falando de um parto normal.
Quando ocorre de um parto ser cesariana, né, claro, existe todo um processo prévio, o médico avalia se realmente é necessário que esse parto seja cesariana, e aí marca. Às vezes a mulher entra em trabalho de parto, quando chega na hora não tem passagem, aí tem que entrar, fazer uma cesariana de emergência, e aí não precisa marcar, mas aí ocorre de fazer de emergência. Professora, qual o melhor? Em relação à saúde da mulher e do bebê, o parto normal, tá? São dores muito intensas, porém, após o nascimento, acabou as dores, acabou tudo, né? E o bebezinho tá lá, forte e maravilhoso. No parto cesariano, você não sente dor na hora de ter o bebê, porém a dor ela vem posterior, né? Porque é anestesiado, e após essa anestesia, quando a anestesia passa, logicamente, é uma cirurgia de grandes proporções, então vai trazer muitas dores, né? Então, assim, se puder escolher, o normal é o mais recomendável, ok, gente? Olha só, isso aqui é no caso de uma cesariana, né? Então, vista frontal, a incisão no abdômen inferior, então é feito aqui. Então, isso aqui é a bolsa, né? A bolsa amniótica, onde é protegido, então essa incisão no útero. É cortado, o útero em si ele vai ser cortado para poder retirar esse bebê, tá? E aí, aqui, ele é retirado, tá certo? Então, existe todo um estresse para essa criança, tá? Porque, queira que não queira, a mãe que vai passar por essa cirurgia, ela fica nervosa, ela fica tensa e isso transmite para o bebê, diferente do parto normal, porque ele mesmo põe força para sair, ok, gente? Pronto, esse é o nosso conteúdo de hoje. Atividade no grupo. Dúvida, gente, perguntem, tá? Não deixem de passar uma dúvida que vocês tenham. Podem perguntar, tá certo? Boa aula a todos.